Obrigado por terem vindo. Glória ao Senhor, amém. Oramos ao Senhor, amém. Glória a Deus. Senhor Deus, e nas Tuas mãos estão as nossas vidas, os nossos tempos. Sabemos que Tu és o nosso Senhor, aquele que nos deu, Pai Deus, a oportunidade de poder nos congregar, de poder estar aqui com o propósito somente de poder ouvir a Tua voz, de assimilar a Tua palavra, Senhor. Anula qualquer oposição, Senhor, que possa vir, Senhor, a exposição da Tua palavra. Limpa os nossos corações, limpa a nossa mente, Senhor. Utiliza-me, Pai Deus, para poder ser canal, Senhor, da Tua palavra, Pai Deus, para este pequeno remanente, Senhor. Abençoa também, Pai Deus, a quem nos ouve e a quem nos vê, Senhor, e a quem está aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaria de começar por ler no livro dos Atos uma pequena introdução no capítulo 2, do verso 44 ao 47, que diz o seguinte, utilizando uma versão da Bíblia ao livro, diz assim a palavra do Senhor. Os crentes encontravam-se constantemente e repartiam tudo uns com os outros, vendendo os seus bens e pertences, e partilhavam o produto por todos, segundo a necessidade de cada um. Cada dia adoravam juntos no templo, reuniam-se em pequenos grupos familiares para celebrar a comunhão e tomavam as refeições juntos. Com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. E diz a palavra que a cidade inteira via-os com bons olhos e todos os dias Deus ia acrescentando ao número aqueles que se salvavam. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Vemos aqui uma comunidade de crentes que, de certa forma, constituiu uma família. Família essa que era extremamente abençoável, porque diz que Deus a cada dia ia juntando aquele grupo de pessoas, penso que seriam homens, mulheres e também algumas crianças, mais pessoas pelas quais elas seriam também ser salvas. E vemos aqui que havia uma tremenda bênção neste grupo que, enfim, criou esta comunidade, porque na verdade havia ali um partilhar não somente de bens, mas também de alegria, de contentamento, de satisfação, e supostamente que também haveria no meio desta comunidade alguém que estaria a passar por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, mas tudo isso era ultrapassado porque a comunidade era unida. Amém? Havia uma unidade, havia uma comunhão. Diz eles que todos os dias eles comungavam juntos, estavam juntos nas refeições, alegravam-se nas coisas do Senhor, buscavam a Deus juntos. E supostamente, como volto a dizer, que haveria alguém dentro desse grupo que nem sempre estava num dia mais positivo, mas o estarem tão juntos, o estarem em uma comunidade tão unida, levava a que todos eles pudessem suportar as cargas e as aflições uns dos outros. Amém? Dizem amém? Amém? Glória a Deus. Isto é uma pequena introdução. O título da mensagem que trago é Árvore Estéril. E é uma passagem de veras conhecida, que está em Lucas 13, também utilizando a Bíblia ao livro, a partir do versículo 6 até ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Supostamente todos estamos aqui, também quem nos vê, quem nos ouve, já leu estes versículos muitas vezes e já ouviu ser compartilhada também muitas vezes por vários irmãos. E hoje vou voltar a trazê-la porque
Deus falou-me muito claro nestes versos. E diz a palavra do Senhor em Lucas 13, do 6 ao 9, diz: Jesus apresentou-lhes esta parábola. Havia um homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá ver se tinha figos e não encontrou nenhum. Ordenou então ao homem que lá trabalhava: escuta, há 3 anos que venho procurar figos a esta figueira e não encontro nada. Portanto, corta-a, porque há dela continuar a ocupar o terreno. Mas o trabalhador respondeu: deixa-a ficar ainda este ano, que eu vou cavar em volta e vou deitar-lhe estrume. Talvez assim dê fruto. Se não deres, manda a cortar então. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Relata esta parábola a história de uma figueira estéril plantada no meio de uma vinha. Naquele então era muito comum isso acontecer. Não havia pomares de uma só especificidade de fruto ou de árvore, senão que havia muitas das vezes esta tradição em plantar no meio das vinhas outras árvores de outros frutos. E neste caso diz que acontece que era uma figueira que tinha sido plantada num terreno de alguém que, pois, supostamente seria algum vinheteiro, não sei, não faço ideia, mas é possível, e que talvez seria o seu sustento aquela vinha, onde tinha alguém que trabalhava naquela vinha para fazer pois, o trabalho que a vinha necessita. E é curioso que diz a palavra do Senhor que durante alguns anos aquela árvore não deu fruto. E deparemos aqui com uma questão. Mas qual é que seria a razão porque que aquela árvore não daria fruto? Porque supostamente as outras árvores que estavam naquela vinha estavam a dar fruto. Mas aquela em concreto diz que durante algum tempo o seu dono, o seu proprietário, quem a mandou plantar, ou talvez foi mesmo ele que a plantou, não sei, ia para buscar fruto na altura específica da apanha do fruto daquela árvore e não encontrava fruto. E qual seria a razão? Não te esqueças daquilo que lemos ao princípio em Atos. Uma comunidade unida, junta, partilhando, estando presente. Diz que era uma árvore estéril. Porquê aquela árvore era estéril? Muitos de nós talvez podemos aqui encontrar, e mais quem está ligado ao campo, talvez aqui o Tichico, que é um homem que sempre está ligado ao campo e faz disso o seu labor diário, poderá, pois talvez, trazer aqui alguma justificação que a mim me ultrapassa em grande maneira, mas muitos dos que estamos aqui talvez podamos dizer que talvez a casta daquela uva ou daquele figo não seria apropriada para aquele terreno, aquela terra. Ou talvez outros dirão algo um pouco diferente, dizer não, talvez aquela terra é que não reunia os nutrientes necessários para que aquela árvore, depois de adulta, depois de dar a flor e estar na altura do fruto, talvez não tivesse os nutrientes necessários para que aquela árvore pudesse produzir fruto. Enfim, alguns poderíamos aqui, todos nós, buscar aqui talvez alguma justificação ou alguma razão para justificar o porquê da esterilidade daquela árvore. Mas diz o texto: escuta, há 3 anos que venho procurar figos a esta figueira e não encontro nada. Portanto, corta. Porque há dela continuar a ocupar o terreno. Ou seja, uma árvore que na verdade era a ocupar o sítio de outra que poderia produzir fruto e talvez com isso sacar a sua rentabilidade monetária e também alimentar.
Mas diz que durante 3 anos. E agora deparamos aqui com outra pergunta. Durante esse tempo, durante esses 3 anos, alguém teve cuidado com essa árvore? Eu não sou agricultor, mas entendo que, e desde pequeno, aquilo que acompanhei pouco de agricultura, é necessário haver algum tratamento para que se possa sacar rentabilidade daquilo que plantamos. Amém? É assim? É assim, Tichico? É assim? Ok. Mas diz que durante 3 anos aquele homem só simplesmente, na altura própria, na altura da apanha, passava por aquela árvore para apanhar a fruta e diz que não via. A árvore estava seca. Supostamente teria folhas, teria ramos, talvez até tivesse folhas verdes, porque normalmente quando dá fruta a folha está verde. Mas diz que não apanhava nada. E a pergunta que se faz é, bom, e alguém cuidou aquela árvore? Alguém tratou aquela árvore? Alguém a adubou? Alguém a podou? Alguém a regou? Enfim, alguém teve alguma preocupação com aquela árvore, sabendo que se calhar estava num meio diferente, onde havia muitas vinhas, mas ela era uma árvore diferente, de um fruto diferente, mas houve alguma preocupação em que aquela árvore pudesse realmente dar fruto? Como daria fruto uma árvore que não teve cuidado? Lembremos-nos de Atos 2. Diz que as pessoas estavam felizes, estavam contentes. Ninguém tinha nada como suyo próprio, senão que as pessoas vendiam os bens, partilhavam os bens, comiam em comunhão, celebravam juntos, comunhavam juntos, buscavam juntos a Deus e as coisas fluíam. Que contraste, verdade? Esta figueira estava só. E é curioso que diz que durante 3 anos aquele homem passava para colher fruta e não encontrava. Mas também não relata a palavra de Deus que houve algum cuidado com aquela árvore. E muitas das vezes, irmãos, em comunidade isto acontece. Vivemos numa comunidade cristã, onde existem várias árvores, e cada uma com a sua especificidade. Cada uma dá o seu fruto a seu tempo. Mas há muitas árvores que têm dificuldade em dar fruto. Talvez porque não estão implantadas, ou não foram plantadas no terreno apropriado. Ou talvez o ecossistema, o clima, não é o mais favorável. E eu pergunto, alguém tem cuidado dessas famílias, dessas pessoas, dessas vidas? Há cuidado com as árvores que estão na vinha do Senhor? Perdemos tempo em muitas coisas. Esquecemos que há uma vinha onde existem várias árvores para cuidar. Fomos chamados a levar vidas aos pés de Cristo. Fomos chamados a levar pecadores ao arrependimento. Mas como conseguiremos que as pessoas se arrependam? Como é que conseguiremos que as pessoas conheçam a Jesus se não as cuidamos? Se não estamos constantemente com elas, a ajudá-las, a acompanhá-las, a animá-las, a levantá-las. E acontece como esta árvore, que estava, como dizem os nossos amigos espanhóis, mais só que a lua.
sozinha, isolada. E o fundamento e aquilo que se pretendia era que ela desse fruto, mas não houve nenhum cuidado especial com aquela árvore. O que interessa muitas das vezes é realmente a madeira. Aquilo que podemos forjar com aquilo que aquela árvore pode dar. Muitas das vezes descuidamos é o tratamento que devemos de ter com as árvores que estão na vinha do Senhor. O resultado, na verdade, possa vir a dar um fruto agradável aos olhos de Deus e, claro está, aos olhos dos homens também. Mas para isso é necessário que haja um acompanhamento. E muitas das vezes, nas comunidades cristãs, acontece que, e mais quando elas já são bastante numerosas, sim, o vir ao templo, o ouvir a palavra de Deus, é importante, é relevante, claro que sim, é bom e é uma bênção. Mas depois há alguém que as acompanha? Há alguém que realmente depois tem a carga de perceber se realmente aquela árvore necessita de ser podada ou regada, ou talvez meter-lhe um bocadinho de adubo, para que ela realmente possa dar o seu fruto. Porque é isso que se pretende, não é? Que as pessoas deem frutos e fruto em abundância, não é? Porque na verdade a Deus agrada que tu e eu demos fruto para Ele. Tanto que a palavra de Deus assim nos diz, não é? Dar frutos dignos de arrependimento. Agora, para isso é necessário que haja um acompanhamento por alguém. Não podemos vaguear sozinhos. Não é bom estar sozinhos. Desde o princípio que Deus criou, quando Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e mais para a frente nos versículos diz que Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Ou seja, desde o princípio, o plano de Deus não é deixar as pessoas ao seu abandono, ao seu estado normal. Diz que fez com que o homem caísse num sono profundo e da sua costela formou a sua ajuda idónea. E aí começou realmente a comunidade. Porque não é bom realmente que as árvores cresçam sozinhas, sem que haja cuidado delas. Há muita coisa que pode ser contraprodutiva para o crescimento das árvores. Desde as pragas, enfim, e mais agora com estes novos ventos, cada vez mais as pessoas são influenciadas para caminhos completamente opostos àqueles que realmente o Senhor quer fazer com a sua criação. Sabes, o benefício de encontrar fruto é tão somente quando aplicamos no nosso serviço aos demais os frutos do Espírito. E sabes qual é que é os frutos do Espírito? Gálatas 5, 22 e 23, o que é que diz? Mas os frutos do Espírito é... Qual é o primeiro fruto do Espírito? Qual é? Amor, não é? Poderia ser outro, não é? Mas não. E diz que a essência de Deus é... Deus é amor, não é? De tal maneira amou Deus ao mundo que despojou-se de si mesmo para que todo aquele que nele crê não se perca, mas que realmente possa dar fruto. Possa herdar a vida eterna. E diz que os frutos do Espírito são o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E diz que contra estas coisas todas não existe lei. E Deus está-nos a chamar realmente a que comecemos a partilhar este tempo como em Atos 2, onde realmente havia uma comunidade que estava unida, que estava junta. O porquê de Deus dizer que a sua igreja é um corpo? Ok? Tudo faz sentido na palavra do Senhor. Diz que a igreja é um corpo. E se
ainda que alguma parte do corpo não esteja exposta, mas se essa parte do corpo te dói, todo o corpo tem mal-estar. Amém? É assim. Tanto que a palavra de Deus ensina-nos em Romanos 12, no versículo 15 e 16, que diz o seguinte: quando os outros são felizes, participem da sua felicidade. Se estão tristes, partilhem a sua tristeza. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam ambiciosos de grandezas. Acomodem-se às coisas modestas. Não se julguem sabendo mais do que na verdade sabem. Mais uma vez aqui, Paulo relata aos romanos que é importante que realmente haja uma preocupação com as árvores da vinha do Senhor. Porque não sabemos se realmente aquela árvore está a ser realmente bem nutrida e que no tempo que venha o Senhor para colher o fruto, ela esteja nas suas ideais condições. Para isso temos que ser nós que estamos ao lado, que estamos a vê-la crescer, talvez de podá-la, talvez de regá-la, talvez de dar-lhe um pouco de adubo, enfim. Fazer alguma coisa para que ela realmente, no tempo oportuno da colheita, possa dar fruto. Amém? Os grandes benefícios estão na unidade e na fraternidade, irmãos. E já para finalizar, gostaria de ir a Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 8. E é esta passagem, também utilizando a versão da Bíblia ao livro, é brutal, porque relata aqui a satisfação do apóstolo Paulo da igreja de Filipe. E é brutal como é que ele fala a esta congregação e da forma como realmente deve de ser o nosso meio, a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa família. E diz assim a palavra de Deus em Filipenses 2, a partir do verso 1, diz: portanto, se é realmente precioso o consolo que podemos obter em Cristo, se me transmite coragem a sincera afeição que vos tenho, se significa alguma coisa a comunhão espiritual que existe entre nós, através do Espírito de Deus, assim como aquele afeto que se estabelece entre crentes com a mesma fé, então, que tudo isto que já me faz tão feliz, seja como que completado pela existência de uma relação perfeita, amando-vos uns aos outros, num sentimento igualmente sincero, concordando nos mesmos propósitos. Não façam nada motivados por despique, nem por interesses pessoais, mas sejam humildes. Que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não pensem unicamente nos vossos interesses, mas procurem também aquilo que interessa aos outros. Que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, sendo por natureza Deus, no entanto, não reivindicou para si o ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias, assumindo a forma de um escravo e a semelhança humana e, encontrando-se nessa condição,
humilhou-se ao ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não a uma morte vulgar, mas à morte de cruz. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Paulo demonstra aqui e utiliza aqui, tipifica aqui como exemplo a Jesus, mostrando que realmente Jesus se despojou de tudo aquilo que era Deus, feito carne, convertendo-se numa pessoa normal e corrente, com uma diferença: sem pecado. Mas que partilhou as mesmas necessidades que todos eles estavam a passar. Partilhou as mesmas aflições como todos eles estavam a ser afligidos. Foi tentado como qualquer ser humano é tentado. Mas claro, era Deus. Mas Paulo aqui mostra a sua alegria e o seu contentamento, percebendo que naquela igreja de Filipe havia realmente uma preocupação mútua em que a congregação estivesse toda unida e protegida. Amém? Irmãos, não vos quero chatear mais ou amassar mais, mas sim deixar ficar um apelo a todos nós, comunidade cristã, que realmente entendamos que há muitas árvores na nossa vinha e árvores que algumas por elas si próprias, bom, talvez da casta, talvez da qualidade, talvez, não sei, elas por si próprias se desenvolvem, dão fruto e, enfim, dão para dar e para vender, mas há outras que necessitam de ter cuidado. E o porquê de eu chamar a árvore estéril? Porquê é que essa árvore era estéril? É curioso que diz que depois de 3 anos, o homem que estava lá, então, mas foi necessário aquele homem dizer: corta porque isto não dá, para que o trabalhador dissesse: não, senhor, não a corte já, deixa-me que eu a trate, que tu sejas esse homem ou essa mulher, que não permitas que estes ventos de falsas doutrinas que cada vez estão mais aí à porta e que somos invadidos, bombardeados pela informação e pelos mídia, deixem que as nossas árvores se sequem ou que não deem fruto. Que sejamos pessoas que estejamos atentas, amparando-nos uns aos outros, sendo uma comunidade. Amém? Que Deus os abençoe.